Josué 1:9. Lembrem-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Olha só, está ali já. Vamos repetir de novo. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode dizer isso, que o meu Deus, mas você pode dizer com convicção que Ele é seu Deus? Amém? Então repita: o meu Deus estará comigo, onde quer que eu andar. Sabe, queridos, eu queria falar hoje um pouquinho sobre situações que nos paralisam. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e foi citado o livro de Neemias. E eu achei muito interessante, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. No livro de Neemias, capítulo 4, nós temos ali uma passagem muito interessante. Neemias, todos nós sabemos, era copeiro do rei. Um dia, conversando com a parentela dele, que havia voltado de Jerusalém, que eles estavam no exílio, ele pergunta: como que está Jerusalém? E falam para ele: olha, está com os muros queimados, derrubados, a cidade está destruída. Então ele chora. Antes dele chorar, ele se coloca na presença de Deus, se arrependendo pelos pecados dele enquanto pessoa, se arrependendo pelos pecados dos judeus enquanto nação, e Deus ouve a oração dele. E nasce naquele momento um desejo dele voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros. O rei percebe esse desejo no coração dele e pergunta: Neemias, por que você está assim? O que aconteceu que você está triste? E Neemias fala o desejo dele para o rei. E o rei permite que ele volte para Jerusalém para reconstruir os muros. Mas nem tudo é flores no meio do caminho. E é aqui que eu quero começar a conversar um pouquinho com vocês. Sabem, normalmente quando nós decidimos construir ou reconstruir a nossa vida espiritual, sempre aparece um abençoado para tirar a nossa paz, não é verdade? Ou vem um abençoado em forma de pessoa, ou vem um abençoado em forma de alguma situação que nos tira a paz, que nos faz ter medo, que nos deixa quase que paralisados. Eu não sei se já aconteceu com vocês de forem atravessar uma rua e de repente escutar assim uma buzina bem grande, você olhar para o lado, o carro parado assim bem do teu ladinho. Parece que meio que paralisa quando a gente ouve alguma coisa e fica parado. Mas sabe, quando nós resolvemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, o inimigo ele não fica quieto, ele não fica parado. E ele começa a dar investidas na nossa vida. E essas investidas, muitas vezes, nos tiram do propósito, nos deixando paralisados. O inimigo, ele usa estratégias para tentar nos paralisar. Se nós tirarmos o nosso foco de Deus, isso nos paralisa. Se mantermos o foco nele, encontramos forças para continuar. Eu quero compartilhar com vocês quatro considerações, na verdade, sobre o capítulo 4 de Neemias. Aline, coloca para mim Neemias 4, de 1 a 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. O próximo. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia?
Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Queridos, desânimo, zombaria. Quantas vezes somos zombados, levados ao desânimo, às vezes até dentro da nossa família. Você nunca vai mudar. Já vi esse filme várias e várias vezes. Seu casamento nunca vai ser restaurado. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser alguém na vida. Atenção, pais. Cuidado com o que a sua boca abre para abençoar seus filhos. Antigamente, quando eu estava no mundo, eu sempre ouvi um ditado que dizia assim: maldição de mãe pega. Mas eu posso dizer para você o seguinte: a palavra lançada sobre a vida dos seus filhos por uma autoridade pega. Cuidado com o que você declara sobre a vida deles. Cuidado quando às vezes acontece uma situação, você olha para ele e fala: isso é um vagabundo igual fulano de tal. Preguiçoso, não trabalha, é burro, não estuda. Cuidado. Sabem, amados, declare bênção. O Senhor nos deu uma boca para nós declararmos bênção, então declare bênção sem medida. A hora que o teu filho está lá dormindo, vai lá na cama, coloca a mão na cabeça dele, se reveste de poder e de autoridade, declara que ele é um campeão, que ele é um vencedor, que ele vai derrubar as portas do inferno, que ele vai fazer, que ele vai cumprir o propósito do Senhor na vida dele, que ele vai ser um homem e uma mulher de Deus. Declare isso, e depois você me diz o resultado. Sim, as nossas palavras têm poder. Sabe quantas vezes nós mesmos nos auto-sabotamos? 21 dias de oração aqui na igreja, quem conseguiu vir em todos? Aleluia, eu vejo algumas mãos levantadas, eu não consegui vir. E é engraçado que muitas vezes, quando tem alguma coisa na igreja, a gente fala assim: eu não vou não, eu estou cansado. Eu não vou não, eu estou doente. Eu não consigo orar. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o coral, tá, Célia? Entra no coral, vamos cantar. Não, eu não consigo cantar. Quantas vezes nós nos auto-sabotamos? Irmão, traz uma palavra na célula. Eu não sei fazer isso não. Isso é coisa para pastor. Irmão, você pode orar para na abertura da célula? Não, eu não sei fazer isso. Gente, é engraçado que nós temos uma dificuldade muito grande para arrumar desculpa. Por quê? Porque nós deixamos palavras que foram lançadas no passado se tornarem reais na nossa vida hoje. Essas palavras nos desanimam. Eu não lembro, acho que eu estava conversando com o pastor Felipe sexta-feira, que estava aquele calorzão. Aí a gente estava comentando um pouco de quando a gente era criança. Eu falei assim: mano, quinta série eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu fui o ano inteiro de blusa para a escola. Aquele calor de rachar taquara, o Rômulo de blusa para a escola. Por quê? Eu era gordinho. A alegria de todo mundo. Vamos tirar sarro no gordinho. E por quanto tempo isso me impediu de ser quem Deus queria que eu fosse? Hoje eu ainda estou meio gordinho, mas não tão gordinho quanto eu era. Só um pouquinho menos. Mas, queridos, há momentos na nossa vida que nós precisamos deixar que o desânimo, que a zombaria que foi lançada nas nossas vidas passem. Aline, coloca Neemias 4:3 para mim, por gentileza. Sabe, quando eu li esse versículo, ele diz assim, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Quantas vezes nós não escutamos assim: você não faz nada direito,
E no nosso trabalho então, gente, vamos falar a verdade. Eu não sei se todos vocês têm o privilégio de ter um patrão abençoado como eu e o Felipe nós temos. Nosso patrão é Deus, então é muito mais fácil a gente negociar com Ele. Mas sabe, quantas vezes os nossos patrões nos humilham? Eu tive um encarregado, muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, tinha 14, 15 anos, que um dia ele falou para mim: você não está aqui para fazer o que você quer, você está aqui para fazer o que eu mando. Amados, apelidos. Oi, rolha de poço. Oi, tetinha, e aí, tudo bem com você? E aí, gordão? Colchão amarrado pelo meio. Sabe aquela raposinha que o Tobias falou que era só subir no muro que o muro inteiro derrubava? São essas palavras. E quantas vezes essas raposinhas brincam no meio dos nossos pés, nos fazendo tirar os olhos de Cristo. Quantas vezes você já falou assim: por que eu vou continuar tentando? Eu não faço nada certo. É melhor eu desistir. Não vou gastar tempo, não vou gastar esforço. É melhor eu desistir. Por quê? Porque tentar, se eu já sei que não vai dar certo. E quantas vezes o mundo conseguiu que nós tomássemos essa postura? Quantas vezes o mundo conseguiu que nós fizéssemos isso? Do que você desistiu porque você foi zombado? Quando eu tinha um pouco mais de 16 anos, o meu sonho sempre foi pilotar avião. Eu aprendi a andar dentro do Sindacta 2 lá em Curitiba. Meu pai estava muito de avião, então, tendência natural, levar o filho para o mesmo caminho. Eu tenho um tio que ele é militar e um dia eu comentei isso com ele. Ele falou: desiste, você nunca vai conseguir isso na sua vida. O que o Rômulo fez? Desistiu. Por quê? Amados, muitas vezes eu falo: eu queria ter conhecido Jesus muito antes. Eu fui conhecer Jesus com 22 anos, graças a Dona Andréia. Já contei para vocês a história da célula. Eu queria ter conhecido Jesus muito antes. Essas crianças que vêm aqui, eu fico bobo com elas, porque elas têm uma oportunidade incrível de conhecer Jesus ainda pequenos e não permitir que nada dessas mazelas que o mundo joga nas nossas costas, que elas carreguem. E assim elas vão poder alcançar, gente, aquilo que nós sequer sonhamos alcançar. Neemias, capítulo 4, versículo 9, ele diz como nós podemos vencer o desânimo e a zombaria. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes dobramos o nosso joelho e oramos? Quantas vezes nos colocamos na presença de Deus buscando: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Ou será que aquele estilo de vida Gabriela de ser tá bom? Sabe aquele estilo de vida Gabriela? Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Para que mudar? O Michel, ele trouxe uma palavra abençoada domingo passado, falando sobre chamado. Aquilo eu estou ruminando aquela palavra até agora, pedacinho por pedacinho dela. Quantas vezes você tem buscado durante a semana a palavra que foi falada no domingo, assistido ela novamente, ou meditado nela, ou pego os versículos principais, para você estar vendo ali o que o Senhor quer trazer para a tua vida, qual o rema ali. Eu não estou dizendo logo, gente. Logos em grego é só palavra, mas rema é palavra que traz vida. E nós precisamos aprender a buscar esse rema na palavra de Deus, porque senão é só logos.
Nós precisamos buscar esse rema, para nós termos vida, vida em abundância, para nós começarmos a ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, da onde o Senhor quer nos tirar, do lamaçal que Ele quer nos tirar. Oração. Não adianta nós sentarmos, nós comparecermos aqui todo domingo, sentar na cadeira por 30 anos e não ver mudança nenhuma na nossa vida. Por quê? Porque nós não buscamos. Do jeito que está bom. O Senhor tem mais, muito mais. A palavra diz que os nossos olhos não viram o que Deus preparou para nós. Se a palavra diz isso, por que nós nos acomodamos e nos contentamos com qualquer migalha que cai da mesa? Oração e perseverança são as armas para vencer o desânimo. Precisamos orar. Não é muito gostoso. Você já tentou passar eu ia falar 1 hora, mas vou reduzir. Você já passou 10 minutos orando? Já conseguiu passar 10 minutos orando com propósito? Normalmente, quando eu vou orar, depois dos 5 minutos começa a vir uma confusão mental na cabeça, que aquilo vai te tirando de tudo quanto é propósito de oração, não é assim? Porque o diabo sabe que quando você ora, você move os céus. Então ele vai fazer de tudo para que você não consiga orar. Ele vai tentar todas as artimanhas dele para que você não consiga ler a Bíblia. Quantas vezes você pega a Bíblia para ler, 5 minutos depois você já está babando sentado no sofá? A Bíblia é o melhor remédio para a insônia que existe na face da terra. Pega ela para você ver. Depois que você fizer isso, eu garanto que com 5 minutos você vai estar dormindo. Agora, depois você faz um outro teste. Liga a televisão. Você vai ver que você passou ali 2 horas. Você nem piscou. Principalmente se o filme te interessar. Deus tem mais, queridos. Ore. Persevere. A vitória vem. Uma outra coisa que o diabo gosta de fazer com a gente é colocar medo nos nossos corações. Quem aqui tem medo? Eu tenho. Tenho muitos medos que dia a dia eu preciso colocá-los aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, esse medo toma conta e me paralisa. Eu lembro de um dia, eu trabalhava na loja, eu saí para fazer uma entrega, e no meio do caminho, de repente eu fiquei com medo de, um dia eu vim faltar e a minha família vir a passar necessidade. Na hora o Espírito Santo ele me pegou e falou assim: Rômulo, por que você está ansioso com isso? Se você faltar, a segurança dele sou eu. Você estando lá ou não estando, se eu não agir, não acontece nada. E por que nós temos tanto medo, gente, quando nós podemos colocar esses medos aos pés da cruz? Esses medos começam com incertezas que, para explicar isso para vocês, eu usei o versículo de Josué 1:9. Você já parou para pensar como deveria ser fácil para Josué levar todo aquele povo para atravessar o Jordão? Ele passou ali 40 anos com Moisés, vendo Deus agir através de Moisés, vendo Deus falar com Moisés, vendo o povo obedecer a Moisés, vendo o povo murmurar contra Moisés, vendo Moisés orar a Deus pelo povo. Já pararam para pensar o que esse cara deve ter pensado quando Moisés morreu? Deus, em que fria eu me meti?
Como que eu vou passar toda essa galera para o lado de lá do rio? Essa galera que só sabe reclamar, murmurar. O que eu vou fazer? Deus, eu sei que o Senhor era com Moisés, porque eu vi prodígios e milagres acontecerem lá, mas será que o Senhor vai ser comigo nessa empreitada? E aí Deus começa a falar com Josué. Josué, tão somente ser forte e corajoso. Não se desvies desse livro da lei, medita nele de dia e de noite. Josué, onde você pisar a planta dos vossos pés, eu vou dar para vocês por herança. Josué, ser forte e corajoso. Josué, eu sou contigo, eu estou com você. Confia em mim, Josué. Será que foi fácil para Josué tomar postura, deixar o medo de lado e realmente confiar no que o Senhor estava falando para ele? O medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. Sabe por quê? Ele te impede de ser quem o Senhor quer que você seja. O Michel, domingo, ele falou isso e eu achei muito interessante. Eu vou tentar repetir com as minhas palavras. Ele falou que muitas vezes nós confundimos o nosso chamado ou nós limitamos o nosso chamado. Muitas vezes o Senhor nos chama para ser um pregador e nós começamos a pregar na célula e achamos que é só aquilo ali e nos acomodamos ali. Só que eu quero dizer outra coisa para vocês. O medo faz com que nós não assumamos o nosso chamado, nem mesmo para orar em uma célula. Sabe aquela abertura? Espírito Santo, muito obrigado porque tu estás aqui, nós estamos reunidos em teu nome, que sinais e maravilhas aconteçam. Muitas vezes nos dá medo de fazer isso. Muitas vezes nós temos medo de ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Eu fico bobo. Já citei isso e eu vou citar de novo. Com o dom que o Felipe tem. Há um tempo atrás ele não sabia tocar teclado, aprendeu a tocar teclado sozinho. Gente, teve uma época que eu tentei aprender violão, aprender contrabaixo, né? O João Vitor estava vindo aprender violão e eu estava tentando aprender contrabaixo. Eu amo contrabaixo. Não me perguntem por quê, mas eu amo muito o som dele. Gostaria muito de aprender a tocar. Pergunta se eu aprendi. E não foi por falta de esforço. Não consegui, não me entrou na cabeça como a coordenação motora dessa mão e dessa mão não rolou. Parei no meio do caminho. Queridos, o teu dom pode não ser para tocar contrabaixo, pode não ser para tocar teclado, mas talvez o teu dom pode ser para aconselhar uma pessoa, o teu dom pode ser para cantar, o teu dom pode ser o dom de sabedoria, você pode trazer uma palavra de conforto para alguém, o teu dom pode ser de dançar, o teu dom pode ser de abençoar, o teu dom pode ser infinitos dons, e você às vezes não usa por medo. Eu tenho essa Bíblia de Estudo Despertar, eu gosto muito dela. Ela tem uma oração em várias partes, em várias folhas dela, que diz assim: Senhor, me dá a coragem para mudar o que eu posso mudar, serenidade para aceitar o que eu não posso, e sabedoria para perceber a diferença. Muitas vezes nos falta coragem para nós nos mudarmos, para sairmos de trás do medo e ser aquilo que Deus quer que sejamos. Gente, eu admito para vocês, eu não sei cantar, eu não sei o que eu faço no coral. Não sei, eu sou uma taquara rachada cantando. Literalmente, sou uma taquara rachada, dá medo. Eu nem tento cantar em casa porque eu sei que esse cachorro vai fugir. Mas olha só, eu amo fazer isso. E é gostoso.
Talvez você tenha alegria em fazer alguma coisa na casa do Senhor e você não está fazendo por medo, porque você pensa assim: eu não tenho dom, eu não consigo. Enquanto você deixar o medo te paralisar, você vai ficar parado. Vocês sabem qual é a definição de coragem? Alguém pode me dizer? Mais alto, Silvio. Coragem é o medo sobre controle. Sabe aquele medo, não sei se você vai se lembrar, mas eu me lembro dele até hoje, porque eu ralei muito meu joelho. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, não tinha ninguém empurrando, dando aquele empurrão inicial para pegar embalo. Era o joelhão no chão. Mas sabe quando dá aquele frio na barriga, mas mesmo assim você ainda faz? Isso é coragem. Você não está deixando que o medo te impeça. Não estou dizendo que o medo é de todo ruim. Existem medos que são bons, tá? Afinal de contas, você não vai lá colocar o teu dedão na tomada para ganhar um choque, né? Então, alguns tipos de medo preservam a vida. Mas a maioria dos que nós temos impedem que vivamos. Sabe, e o diabo usa isso com pensamentos assim, né? E se eu falhar? E se as pessoas me julgarem? E se eu perder tudo? Neemias 4:14 nos ensina a lutar contra isso. Coloca lá para nós ali. Obrigado. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Já parou para pensar se Davi olhasse pelo aspecto humano, visse Golias lá, 2 metros e pouquinho, quase 3 metros de altura, ele um garotinho franzino de 1,5 metro. Se Davi olhasse para ele com olhos humanos e sentisse medo, o que seria da história de Davi? Quando eu vejo esses versículos, quando eu olho para eles, quando eles ministram o meu coração, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Mas não é só para nós nos lembrarmos, ali tem uma coisa muito interessante. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. O diabo muitas vezes nos paralisa e nos impede de lutar pelos nossos lares. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que hoje nós temos esses dias eu estava lendo uma reportagem onde é chamado de... Jesus, me fugiu o nome, mas é alguma coisa com cinza. Em resumo, é o seguinte: casais com mais de 30 anos hoje estão se separando. Por quê? Porque os filhos já estão criados, descobriram que viveram a maior parte da vida para os filhos, e quando está lá, um de rostinho com o outro, quem é você? O que você gosta? Quais são as suas preferências? Não sabem. São 2 estranhos. Então o que acontecem? Se separam. Isso daí aumentou em mais de 70% de casos no Brasil. Queridos, o diabo está aí para destruir a tua família. É só você dar uma piscadinha. Ele não perde tempo, ele é muito organizado. Nós é que somos muito bagunçados, na verdade, desorganizados. O diabo, ele tem aquele arquivo morto, fichário, com a ficha de cada um de nós ali. Oba, onde eu posso atacar o Rômulo hoje? O Rômulo tem medo disso. Já sei. Vou pegar o Rômulo no medo. Se eu não vigiar, amados, derruba. Porque ele é como um leão que anda ao nosso derredor, rugindo e bradando, querendo ver quem ele pode tragar, quem ele pode pegar. Só que o pior é que nós nos esquecemos de Tiago, quando Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
simplesmente nos esquecemos. Esses dias eu estava vendo no Instagram Reels, e era um pastor norte-americano, e ele falou algo que aquilo mexeu muito comigo. Ele falou assim: tudo que Deus tem para você exigirá coragem. Tudo que Deus tem para a tua vida, você vai ter que ter coragem para tomar posse e batalhar por isso. E se você não fizer, você vai deixar de colher frutos incríveis. A coragem não é a ausência do medo, mas é o medo sob controle. Já falei isso para vocês, e é tremendo. Quando a gente entende isso e começa a colocar isso em prática na nossa vida, muitos dos nossos medos somem, porque nós passamos a colocar a nossa esperança em Jesus Cristo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é isso? Uma outra coisa que o diabo usa para nos paralisar, e ele tem feito isso com uma maestria incrível nesse século: cansaço e sobrecarga. Quem aqui hoje não está cansado? Quem aqui hoje não está sobrecarregado? As mulheres lutando pelos seus direitos, agora trabalham fora, tem casa para cuidar, filho para cuidar, marido para cuidar, roupa para colocar para lavar. Nós vivemos hoje em uma situação, muitas vezes em uma sociedade, onde muitos maridos ajudam em casa. E glória a Deus por isso, porque a palavra nos ensina, como maridos, devemos viver a vida comum do lar. Não é a vida comum do sofá e da televisão, mas é a vida comum do lar. Ou seja, lavar uma loucinha, recolher uma roupinha do varal, arrumar a cama, limpar uma casa, passar um aspirador de pó. Tudo isso faz parte da nossa vida enquanto maridos. Mas hoje, a correria do dia a dia, gente, eu tiro por mim, a hora que eu chego em casa, a única coisa que eu quero, colocar minha cabeça na caixinha do nada por 5 minutos e esquecer quem eu sou. 5 minutos é suficiente. Porque no nosso dia há uma carga emocional tão pesada, tão grande, que muitas vezes isso nos tira o foco de Jesus. Quem trabalha em firmas tem que dar produção, não é assim? Quem trabalha com pessoas precisa atender bem pessoas. E gente, quem tem cachorrinho em casa sabe. Eu vou dizer uma coisa aqui, a minha mulher já ouviu falar isso. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos 3 cachorrinhos que eu tenho em casa. Porque vamos falar a verdade, como nós somos complicados. Se chove demais, o que a gente faz? Se faz sol demais, o que a gente faz? Se tem que levantar cedo para ir trabalhar, a gente. Se não tem trabalho, nós. Está vendo? A gente reclama. O pior de tudo é que nós temos perdido coisas muito importantes da nossa vida com a correria do dia a dia. O pastor Satírio diz uma coisa, e eu acho tremendo isso que ele diz. Ele fala assim: nós damos importância para aquilo que nos é importante. Dificilmente temos tempo para ler a palavra, para ter um tempo de oração, para ter um tempo meditando na palavra, buscando Deus. Mas nós temos tempo para ir no shopping. Nós, não que tenha alguma coisa contra, não é isso. Pelo amor, por favor, não entenda assim. Eu acredito que você é livre para fazer aquilo que você deseja. Só que nós precisamos pensar naquilo que nos é importante. Nós temos tempo de ir para o shopping, nós temos tempo de nos divertir, nós temos tempo de dormir, nós temos tempo de sentar na varanda, tomar um chimarrão. Temos tempo para tudo. Fazer um churrasco, ouvir uma música. Mas quando entra na questão vida espiritual,
é complicado. Parece que o dia voa, o tempo acaba. Gente, e olha só, hoje é dia 26, dia 26. Faltam 5 dias para acabar janeiro, primeiro mês do ano, que parece que começou ontem. Logo nós estamos entrando no segundo mês do ano. Fez assim, voou o tempo. E nós não nos apercebemos disso por causa da correria do nosso trabalho, dos nossos afazeres, da nossa rotina. Acordei, obrigado Senhor por mais um dia, me troquei voando, tomei um café voando, fui para o trabalho correndo ainda. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei se você vai para Londrina ou se você, quando você vai trabalhar, você anda pelas ruas de Rolândia, de carro ou de moto, ou até mesmo de bicicleta. Tá complicado o negócio aqui na cidade, hein? Gente do céu, é gente correndo de moto, é gente correndo de carro, gente não prestando atenção no que está acontecendo, cruzando o preferencial, é bicicleteiro fazendo umas coisas assim na tua frente, que você, só Jesus na causa. Tudo por quê? Correria. Nós não fazemos mais as coisas com calma, nós não pensamos mais antes de fazer, somos impulsivos, agimos na impulsividade. Pensamos assim, 5 minutinhos a mais de sono eu tiro depois na estrada. Amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. Estamos esgotados, sobrecarregados. Sabe quando parece que você coloca o teu celular para carregar e no dia seguinte você olha para ele e fala assim, nossa, não carregou. Quantas vezes a gente não está assim? Dormimos, parece que a gente deitou faz 15 minutos, fechamos os olhos, 7:30 da manhã, o celular desperta, acordamos, corpo todo dolorido, cansado, como se não tivesse descansado nada. Quantas vezes a gente não pensou assim, nossa Deus, eu não estou sem força hoje, não consigo continuar, quero ficar quietinho aqui no meu cantinho. Quantas vezes a gente pede férias depois de ter acabado de tirar férias? Esses dias eu comentei com o André, eu peguei alguns dias de férias aqui na igreja, precisava depois de quase 3 anos, gente, foram 15 dias, 2 semanas, a hora que eu voltei eu falei, eu preciso de mais 15, no mínimo. Sabe, parece que você não descansa, parece que você sempre está cansado, você se alimenta, parece que aquele alimento não te traz mais energia. Correria, amados. A correria da vida nos impede de ver coisas tremendas. O João esse ano, final do ano, ele faz 22 anos. Parece que foi assim. Eu me lembro do dia que a enfermeira trouxe ele no quarto. Já vai fazer 22 anos. Eu me lembro do dia que eu completei 18 anos. Esse ano eu completo 49. Meu Deus! O tempo não está correndo, ele está voando. E isso me lembra de outra coisa, que Jesus Cristo está às portas. E será que nós não estamos dormindo? Será que nós não estamos totalmente displicentes, cansados na correria do nosso dia a dia? E será que os nossos olhos não estão se fechando para esse momento? Quantas situações nos fazem pensar que nós não vamos conseguir seguir em frente, terminar o ano? Quantas e quantas pessoas hoje sofrem do mal do século, ansiedade, porque simplesmente permitam que o medo domine, permitem que o cansaço impere. Quantas pessoas hoje passam por isso? Hoje nós vivemos rotinas loucas de trabalho.
12 por 36, 6 por 1. Você trabalha 6 dias por semana, folga 1 dia na semana. O domingo deixou o dia de descanso familiar, o dia onde nós nos reunimos na igreja para cultuar o Senhor. Porque muitos hoje trabalham no domingo, às vezes folga na segunda, semana que vem folga na terça, na outra folga na quarta, e assim vai. Tudo para quê, amados? Para que nós possamos ter um carro melhor? Não, eu não acho isso errado. Se é o teu desejo, se é aquilo que o teu coração quer, amém. Mas por que nós sacrificamos o nosso bem maior? Por que nós temos sacrificado? Por que nós temos nos cansado? Será que é para dar um conforto melhor para a nossa família? Ou é para satisfazer o nosso ego? Para dizer, se eu quero comprar, eu vou lá e compro? Neemias 4,13. Coloca para a gente, por favor, Aline. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos muros mais baixos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados com espadas, lanças e arcos. Para quê, amados? Porque nós precisamos aprender que quando estamos cansados, nós precisamos nos fortalecer na palavra. Nós precisamos nos fortalecer na oração, nós precisamos nos fortalecer no jejum. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente está cansado, está sobrecarregado, está desanimado, isso não é fácil. Precisa de muita perseverança. Mas se nós nos dispormos, acontece. Se nós nos posicionarmos, acontece. E tem uma outra coisa muito interessante. Nós precisamos nos apoiar em pessoas que nos apoiam. Aqui entra a importância de estarmos juntos, de congregarmos juntos. Não invalido o culto online, não invalido a internet, não, nada disso. Pessoalmente eu não curto isso, por quê? Porque eu acho que é muito fácil você ouvir uma abobrinha e replicar essa abobrinha, e a pessoa que falou essa abobrinha não vai ter responsabilidade com a tua vida depois. Agora, chega aqui, no domingo num culto, após a palavra, pergunta pastor Felipe, pastor Satírio, para mim, pastor José, pastor Udo, para a pastora Sandra, o que o irmão quis dizer quando ele falou aquilo? Garanto para você, eles vão te responder direitinho. Sabe por quê? Porque nós temos responsabilidade com a vida de vocês. E essa responsabilidade nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta para Deus. Então isso não nos permite falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa, ensinar de qualquer jeito. Por quê? Porque é sério. A internet, você pode assistir pregações, pregadores incríveis, oradores tremendos. Gente, eu queria ter 10% da oratória que eu vejo muito deles terem. Convencer pelo poder da oratória, convencer pela semântica. Mas nós precisamos aprender que o que convence é a palavra de Deus. O que convence é o Espírito Santo. O que convence não é o que o Rômulo diz, mas é o que você lê. Quando você chega na tua casa e você procura assim, o pastor Rômulo citou esse versículo, eu quero ver o que esse versículo está falando. O pastor Rômulo citou lá o livro de Neemias capítulo 4, eu quero ler esse capítulo porque eu quero entender o que Neemias passou. Só que muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê, amados? Estamos cansados e sobrecarregados. É engraçado que Mateus... Jesus amado, se não me falha a memória, versículo 7, 28, diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Oi? Muito obrigado, pastor Udo. Mateus 11, 28. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós vamos para onde? Se alguém responder Netflix, não vale, tá?
mas nós precisamos ser honestos e sinceros, e é para lá que muitas vezes nós vamos. E aí, tem algo que me instiga muito, porque o Senhor nos criou para um propósito, e não é para ficar parado, para simplesmente vir aqui no domingo, ouvir uma ministração ali de meia hora, 40 minutos, e passar a semana, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Queridos, como nós vamos vencer essas estratégias do diabo? Trabalhar e vigiar. Mas o trabalhar, que eu quero dizer para vocês, não é você acordar às 7:30 da manhã, ir para o seu trabalho, picar o seu cartão. Não. É trabalhar em favor do seu espírito. É trabalhar em favor da sua vida espiritual. Orando, lendo a palavra, buscando uma intimidade, buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Talvez hoje você esteja vivendo aqueles dias de Eli. Por que eu digo dias de Eli? Porque o Senhor não falava mais com o sacerdote não sabia mais ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Tanto é que quando Deus chama Samuel vai lá 3 vezes para Eli, na terceira vez Eli se dá conta de que pode ser o Senhor querendo falar com Samuel e o instrui. Talvez nós estamos vivendo esses dias onde nós não sabemos discernir a voz do Senhor. Talvez você esteja vivendo das glórias passadas, do que o Senhor fez na tua vida. Não é errado, mas saiba que o Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. E Ele vai fazer à medida que você buscá-lo. Vigiar, estar atento, orando, protegendo a nossa mente contra as mentiras do inimigo. Quantas mentiras nós caímos? Quantas coisas nós ainda arrastamos da nossa infância, da nossa adolescência, do nosso casamento, até hoje? Porque o diabo, ele não vai aparecer na nossa frente e vai nos dar uma rasteira e vai olhar e fazer assim, te derrubei. Ele vai começar a te derrubar aqui, na tua mente, na tua cabeça. Sabe como? Paulo, ele já falava assim, que nós precisamos estar com o escudo da fé alto, levantado. Para quê? Para nos defender dos dardos inflamados do maligno. Porque quando ele dispara esses dardos, essas flechas, o alvo dele é nos derrubar. Mas se nós estivermos com o nosso escudo levantado, nós podemos nos defender. Paulo, ele cita uma outra coisa também muito interessante quando ele cita a armadura. Ele fala do capacete da salvação. Hoje em dia, as unidades militares, as forças de elites militares, elas usam um ponto, um rádio no ouvido, onde eles não ouvem o que está acontecendo, o que o inimigo está falando, mas eles ouvem as direções que os comandantes estão dando. Você tem ouvido direção de quem? Você tem ouvido a direção dos seus líderes, do seu pastor? Ou você tem ouvido a direção do diabo quando ele tem falado? Você não vai conseguir fazer isso aí. Mateus, quando você foi fazer vestibular, o que você pensou? Uau, vestibular, UTF-PR, Jesus, será que eu passo? Quantas vezes nós deixamos de colher aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque o medo nos impede? Ele não teve medo, resultado, passou. Vai estudar na UTF-PR. Por quê? Porque creu naquilo que o coração dele queria. Quantos de nós conquistamos coisas que a primeiro momento nós falamos assim, glória a Deus, eu consegui. Por quê? Porque nós não nos deixamos acovardar. E quantas vezes nós nos acovardamos e vimos o nosso sonho passar assim na nossa frente. E aí a gente dá uma de pinguim de Madagascar, né? Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem.
Dá tchauzinho pro teu sonho. Amados, eu vi muitos dos meus sonhos nas mãos de outras pessoas, porque eu não tive coragem de correr atrás deles. Mas um dia o Senhor colocou um sonho no meu coração, e eu falei, desse eu vou correr atrás, que é passar a eternidade com Ele. Não sei se eu sou o primeiro da fila, mas eu posso garantir, talvez eu seja o último, mas eu posso garantir para você, eu estou na fila, e dela eu não saio. O diabo pode lançar seta, ele vai lançar seta, mas como o pastor Satírio diz, santo não é aquele que não peca, mas é aquele que sabe onde se lavar quando peca. Então eu gostaria que você soubesse aonde colocar todos os seus medos, aonde colocar o seu cansaço, aonde colocar aquilo que te trava, aquilo que te aprisiona, aquilo que te acorrenta, aquilo que não te deixa avançar, aquilo que não te deixa conseguir. Jesus Cristo. Neemias 4,17, ele diz uma coisa muito interessante. Aline, que estava reconstruindo o muro, esquece esse pedacinho. Aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. É fácil você trabalhar com uma colher de pedreiro numa mão, assentando o tijolo, e na outra você trabalhar com a espada, né? Pronta para se defender. Essa é a vida do cristão, na verdade. Nós precisamos trabalhar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês conhecem isso melhor do que eu. Mas na outra mão, nós precisamos estar com as nossas espadas desembainhadas, para quando o diabo vier nos atacar, para que nós possamos combater o bom combate. Paulo diz que nós precisamos manejar bem a palavra, a espada, que é capaz de separar juntas e medulas. E nós precisamos aprender a fazer isso enquanto trabalhamos, amados. Eu queria concluir dizendo que nós não podemos parar. Aline, Neemias 4:20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Gente, isso é uma promessa. Isso é uma promessa. A palavra diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu apoio. Mas também diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Por que nós confiamos no homem? Nós sabemos, o nosso Deus lutará por nós. Você pode dizer, o meu Deus lutará por mim. Neemias e o povo não desistiram e nós também não devemos desistir. O inimigo tentará nos parar com desânimo, medo, cansaço, mas Deus luta por nós e nos fortalece para completar a obra que Ele começou. Qual dessas estratégias o diabo tem tentado te paralisar? Ou melhor, com qual dessas estratégias o diabo tem tentado te paralisar? O que você pode fazer para continuar firme na construção ou na reconstrução de sua vida espiritual? Eu queria estar pedindo para o grupo de louvor, está subindo aqui em cima, eu pedi para eles ministrarem uma música. Gente, não é que eu seja muito ruim em fazer apelo, não é isso, mas eu quero te desafiar. Se você não quiser vir aqui à frente, você não precisa vir, mas eu quero te desafiar a não perder essa oportunidade hoje. Se o diabo tem te paralisado de alguma maneira, se posicione hoje e fale: chega, a partir de hoje não mais, chega, agora quem vai lutar por mim é Deus. Se posicione, seja firme, porque o Senhor tem algo tremendo para você. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Só que para isso, eu não posso tomar essa decisão por você. Os anjos não podem tomar essa decisão por você. O único que pode tomar essa decisão hoje é você. Então se posicione, fique em pé em nome de Jesus.
examine, mas se examine com sinceridade. Imagine que você está na frente de um espelho se olhando, e o Senhor está te perguntando: meu filho, o que tem te parado? O que tem te impedido de prosseguir? Ia ver chamar Deus